Olá, pessoal, irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Voz e Verbo, esse podcast dedicado a trazer vozes proféticas para falar da palavra do Senhor, o que nós mais amamos fazer. E eu já quero convidar você, caso você ainda não esteja inscrito, já clica aqui agora, se inscreva nesse canal e manda também esse vídeo para pelo menos 10 amigos que você tem colocado aí na sua lista de orações. Então aproveita e manda também para ele. Esse episódio está sendo produzido pela agência Voz, especialista em marketing inteligente, um marketing de verdade, e também apoiado pela agência Joumaker. Vamos lá, hoje o nosso episódio muito especial, nós temos aqui o nosso amigo, pastor, conferencista e missionário, pastor Joseph, que vem nos visitar diretamente de Moçambique. É uma honra receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Amém. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Obrigado também por participar deste podcast. É o segundo episódio. No episódio anterior a gente falou com o pastor Hermínio. E é uma grande bênção poder receber este convite com grande alegria. E nesse podcast, Voz e Verbo, eu creio que nós vamos soltar o verbo aqui neste podcast. O verbo. E, assim como a Juliana já tinha aqui falado, eu sou africano e tenho a honra de poder estar aqui no Brasil, né? E muito obrigado pelo convite. Por nada. Pastor, a gente quer aqui agora saber tudo, a gente quer que você literalmente solte o verbo, porque o objetivo aqui hoje é a gente trazer a palavra de Deus com foco em batalhas espirituais. Muito certo. O que a gente quer aqui nesse episódio é, de fato, equipar os nossos irmãos para vencerem as batalhas espirituais com as armas que o Senhor já nos deu. E eu quero, é claro, espero que você compartilhe com a gente experiências sobrenaturais que você viveu, não só no Brasil, na África, mas também na sua caminhada, sua jornada aí. Então, pastor, começa respondendo aqui pra gente. O que é mais importante para um cristão ter em mente sobre batalhas espirituais? Bom, muito bem, Juliana. Eu acho essa pergunta muito importante e muito necessária também, porque quem compreende sobre a batalha espiritual compreende sobre o propósito que Deus quer fazer na sua vida, porque não existem propósitos que podem serem manifestos na vida dos homens na Terra sem compreender que precisam romper limites espirituais. Porque eu tenho tido a oportunidade em alguns lugares, eu já preguei aqui no Brasil, dizia que o campo, né, a Terra, o mundo que nós vivemos, o mundo físico que nós vivemos, é um mundo de manifestações daquilo que é o resultado da projeção no campo espiritual. Ou seja, não existe nada que o ser humano pode ter sucesso se não romper linhas espirituais, batalhas espirituais. Então, nós quando falamos de batalhas espirituais, estamos a falar sobre a necessidade de compreender que você não pode fazer nada sem interferência espiritual. Sim. Você não pode acessar nada no campo físico, no mundo físico. Você não pode romper, você não pode gerar resultados, porque nós não somos dependentes do mundo físico, nós somos dependentes do mundo espiritual. E a batalha espiritual é o campo onde nós intervimos com as armaduras de Deus para desfazer todo o projeto que possa ser um empecilho para o sucesso que Deus nos projeta ou nos proporciona para vivermos segundo o coração de Deus. É verdade que Deus, ele luta por nós, mas as batalhas espirituais também exigem o posicionamento daquele que compreende que Deus está na sua vida. Sim. A palavra diz que o reino é tomado pela força. Pela força. Isso de ser tomado pela força, eu compreendo que é exatamente nós nos posicionarmos e usarmos as armas espirituais, né, para vencer essas... Então, você concorda comigo que as batalhas espirituais nada mais são assim, do que resistências que vão surgindo, né, na jornada de qualquer pessoa, né? Porque também um não cristão também está sujeito a essas resistências, só que ele está mais vulnerável. A gente tem um discernimento maior, né? Mas também com esse discernimento vem também uma responsabilidade maior de fazer a nossa parte. Né? Deus nos deu... Eu acho isso muito interessante, porque Deus nos deu as armas e a garantia de vitória. Exatamente.
Ou seja, eu concordo consigo. A gente só não vem se você não quiser. Assim, nós não usamos, na verdade, Juliana, na verdade, as batalhas espirituais é quando nós compreendemos que há interferências espirituais. Existem pessoas também que não compreendem que as dificuldades, os empecilhos que estão sendo travados na vida delas, não é questão da incapacidade intelectual, não é incapacidade de formação acadêmica, não é incapacidade de esforços humanos, físicos, não. É que há uma interferência espiritual. Sim. Só que a partir do momento que eu compreendo que não estou tendo resultados que eu esperava, eu começo a me transportar para o campo espiritual para compreender ou para desfazer aquilo que são resistências, aquilo que você disse aqui, que são resistências que vão acontecer de tempo em tempo. Ou seja, o ser humano, desde que nasce, já está dentro de uma batalha. Sim. Desde o dia que o ser humano nasce, ele já está introduzido dentro de uma batalha espiritual. Porque no mundo espiritual não existe criança, só existem almas que o diabo quer destruir. Não existe. O diabo, quando olha para o mundo, não só a visão não visa só destruir os adultos, também destruir crianças e adolescentes. Então, a luta espiritual, a guerra, a batalha espiritual, ela vem de gerações, vem desde que a gente nasceu. Mas para a pessoa se posicionar nessas batalhas espirituais, combater essas batalhas, precisa ter consciência sobre os eventos que estão a acontecer sobre a sua volta. Quando você compreende que o que está acontecendo na minha vida, à minha volta, já não é questão de incapacidade humana, isso já não requer a intervenção dos homens. Sim. Eu tenho que recorrer às ferramentas espirituais. Por isso que Paulo diz que, andando nós na carne, as armas da nossa milícia não são carnais. Verdade. Ele está dizendo que, apesar da batalha ser física, ou aparentemente ser física, eu não preciso usar as armas. Se ele está falando de arma, então ele está nos dizendo que há soldados para usar essas armas. Sim. Não se pode falar de armas sem que tenham soldados. Então, na visão de Deus, nós somos soldados equipados pelas ferramentas espirituais para combater todo o projeto do diabo que seja estabelecido sobre a nossa vida. Então, falar sobre batalha espiritual é um tema muito importante para a nossa geração. É triste que também vemos numa época que as pessoas não têm plena consciência sobre as batalhas que estão... E é interessante falarmos sobre isso, Ju, que o diabo interfere em tudo. Assim como Deus interfere em tudo, o diabo também interfere em tudo, no teu trabalho, na tua escola, até naquilo que nós achamos que é pequeno, é inútil. Deus está ali, porque tudo que está ligado a ti está ligado às suas emoções. Então, o diabo só precisa tocar as coisas em sua volta para mexer com as suas emoções. E pessoas que não têm consciência, uma estrutura espiritual, facilmente se afastam de Deus. Quantas pessoas se afastaram de Deus? Porque não resistiram a batalhas espirituais, não resistiram a lutas espirituais, não resistiram... É uma palavra que Paulo disse, alguns confiam na força do seu braço. Porém, nós, é salmista, né? Alguns confiam em carros e cavalos, mas porém nós falamos menção ao nome do Senhor. Porque existem batalhas que não importa a capacidade humana que você possa imprimir. Só Deus pode vencer na vida daquele que se posiciona para combater essas batalhas. Isso é uma situação que é muito comum da gente ver nas pessoas que estão empreendendo muito esforço para manter um casamento saudável, muito esforço para criar os filhos num caminho ali fora das más influências, fora das drogas, muito esforço para fazer um negócio prosperar, mas parece que por mais que aquela pessoa faça, nada dá certo. Então, realmente, cabe aí um despertar, né, para essa questão de uma batalha espiritual, de uma resistência que tem ali, que a gente só vai resolver com esse discernimento, porque as coisas da carne, né, são da carne, e as coisas do espírito só se discernem espiritualmente. E aí, você falou sobre crianças, e me trouxe aqui a memória agora sobre um fato que aconteceu na minha casa, que eu tenho um filho de 3 anos e ele tem visões. Inclusive, esse foi um dos conteúdos que primeiro viralizou para mim no TikTok. Mas mais ainda me impressionou que quando eu coloquei esse conteúdo lá, eu recebi centenas nos comentários mesmo, sabe? Várias outras pessoas indo lá e deixando testemunhos semelhantes sobre crianças terem visões, né? Terem a visão espiritual, o campo espiritual aberto. E uma moça, esse foi o testemunho que mais me chamou a atenção, ela até me mandou mensagem no direct, ela falou que a filha dela
via uma mulher de vestido vermelho cercando o pai, querendo pegar o pai dela. E aí eu falei, irmã, por favor, pelo amor de Deus, ore pela sua família, ore pelo seu casamento. Faça um propósito com o Senhor pelo seu casamento. E ela se abriu comigo, ela falou, realmente, o meu casamento tá de mal a pior, tá muito mal. Eu falei, não ignore o que a sua filha tá vendo. Sim. Então, assim, as crianças, elas de fato têm uma sensibilidade maior para perceber essas forças espirituais quando elas estão ali operando num contexto familiar, por exemplo? Elas têm, por duas coisas que são muito importantes. Primeiro, a genuidade delas e a pureza delas. A genuidade delas e a pureza delas. Que a pureza é um caminho pelo qual você pode ser sensível às coisas espirituais. Não, muitas crianças, é verdade que elas têm essas visões, não conseguem interpretar, não conseguem decifrar às vezes só falam o que está vendo, mas não têm a plena consciência. Agora, as crianças, por isso que a Bíblia nos chama atenção sobre a necessidade de nos sermos como crianças. Por causa desse lado de genuidade e pureza do coração de uma criança. Uma criança não tem ódio, uma criança não tem inveja, ela está ali pura. E os olhos dela são abertos, espiritualmente falando, para ver, compreender outra coisa, para ver o mundo espiritual, receber visitações. Lá na África, eu tenho um irmão mais novo, meu irmão mais novo. Eu lembro que quando ele tinha, por aí, primeiros meses em vida, né? Isso há possivelmente ele está com 22 anos agora, há possivelmente 21 anos atrás. Ele acordava pela madrugada e chorava, e ele apontava numa parede. Eu era muito ainda crianças que estão de espiritualidade, e era também na questão de meus pais não tinham conhecimento profundo sobre espiritualidade. Então, ele olhava para uma parede, apontava aquela parede, né? Apontava aquela parede como se ali estivesse a ver alguma coisa. Né? Toda madrugada, e nós não compreendíamos o que estava acontecendo, mas ele até enxergava demônios, aquilo eram bruxos que ele via, enxergava. E com o decorrer do tempo, ele nunca soube explicar. Né? Mas hoje, como eu conheço um pouco sobre espiritualidade, aprendo sobre a Bíblia e o mundo espiritual, desafios que nós temos tido. Hoje compreendo que ele tinha visões, ele enxergava e não conseguia interpretar. E passava quase que toda a casa acordava. Porque ele via vultos, ele via bruxos, ele via muita coisa. E foi uma época bem difícil. Não sabíamos quais são as ferramentas que podíamos usar para combater aquelas visões que ele estava vendo. Para dizer que o mundo espiritual é um mundo muito real. Só que há uma coisa interessante, Juliano. É que as pessoas, mesmo lendo Bíblia, em compreender as ferramentas que elas têm dentro da Bíblia, elas não se posicionam. Há uma preguiça espiritual nas pessoas. Preguiça espiritual. Sim, há uma preguiça espiritual. Porque para você enfrentar batalhas espirituais, exigirão de você foco e energia para você acordar na madrugada. Disciplina. E disciplina. Assim como você é disciplina no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, em muitos lugares que você vai para gerar resultados na tua área empresarial, a disciplina de estar pontualmente em reuniões. Essa disciplina espiritual também é muito importante. Porque às vezes as circunstâncias que estão em sua volta vão gerar preguiça. E você acha, não, eu vou orar amanhã. Não, eu acho que isso aqui é mera coincidência. Não, são ataques espirituais. São ataques. Esses ataques vêm de muitas formas. Vêm na tua mente, vêm no teu coração, vêm na tua boca, vêm nos seus olhos. A forma, né, do inimigo atacar. Tinha alguém, eu não lembro, algum pastor ou alguém da minha convivência, Sim, que falava assim, o diabo não vem com chifre e rabo. Não. Pelo contrário, ele Não. vem disfarçado nas Sim. pequenas coisas. Sim. E outro dia, estudando a palavra, eu vi que exatamente lá em Efésios 6, Sim. quando ele fala Sim. para usar toda a armadura de Deus para Sim. resistir Sim. né, às fortalezas Sim. do diabo. Sim. Essa palavra resistir Sim. tem a mesma origem da palavra antihistamínico, que Sim. é aquele remédio que a gente usa, o Ok, antialérgico. ok, Né? interessante. Então, aí eu fui ler sobre como que funcionam os antihistamínicos. Na verdade, a substância a qual você é alérgico Sim. causa um distúrbio no seu sistema imunológico. E aí aquela reação excessiva do seu sistema imunológico causa dano para a sua saúde. Então, o antihistamínico, na verdade, ele bloqueia o efeito daquela substância no seu sistema imunológico para você não se causar dano. E aí eu parei para pensar sobre isso.
O que seriam ali as ferramentas, as armas espirituais? É para a gente, de fato, nos bloquear, né? Para a gente se bloquear das nossas reações a esses ataques. E aí, você falou aqui agora há pouco tempo sobre o diabo atacar nas nossas emoções, que tudo está envolvido com as nossas emoções. Então vamos lá. E também tem a ver com manter a nossa pureza lá, como as crianças. Então pensa, o diabo ele vai se apresentar pra gente, o mal, o inimigo, a resistência, ele vai se apresentar pra gente ali de formas disfarçadas, às vezes um imprevisto, algo que não saía como você imaginava, uma pessoa ou um enviado de Satanás que emprestou a boca, né? Que é o que tem demais, né? E soltou uma palavra que te feriu, e aí você pega aquela ofensa, você pega aquela coisa que não saiu como você esperava e você reage àquilo, né? Então, assim, o diabo ele não vai te tocar diretamente, mas ele vai soltar ali provocações por vários caminhos, né? Que te desestabilizam, te tiram desse lugar de graça, te tiram desse lugar da graça, né? E ali você abre, quando você sai dessa posição de graça, de paz. Eu tinha um amigo que falava, paz é posição de poder. Né? Quando você sai desse lugar de paz, quando você sai desse lugar de graça, é como se você estivesse abrindo a porta para a guerra ali vir com tudo, né, contra você. Então a gente tem que manter ali, de fato, guardar o coração. É verdade. E Juliana, eu queria compartilhar aqui uma coisa que eu acho muito interessante quando falamos de batalhas espirituais. As armaduras que nós temos de Deus, que estão dentro da Bíblia, não são para contra-atacar. É para se prevenir de entrar nas batalhas. Verdade. É uma posição de defesa. Sim, eu acho que isso vai ser uma coisa muito rara de você ouvir de muitas pessoas, mas é um fato. Que as armaduras que Deus nos deu é para evitar os maiores esforços que você pode imprimir. Porque o que acontece com as pessoas? Isso é interessante. O que acontece com muitas pessoas? As pessoas recorrem às armaduras porque querem se defender de um ataque que já chegou. Teria sido melhor você usar as ferramentas que estão dentro da Bíblia para que você não entrasse nessas batalhas. Para se blindar. Porque entrar em batalhas recorrentes é cansativo. É desgastante. É desgastante. E outra coisa, é importante fazer, que em algumas batalhas que você entra, você sai exausto, você sai desanimado, você sai dali, às vezes alvejado, porque é uma batalha, você pode ser alvejado. Se não for você, pode ser seu filho, pode ser teu chefe de trabalho, pode ser tua mãe, porque essas batalhas, elas soltam balas, soltam ataques. Pode não atingirem você, porque você é forte, você tem estrutura espiritual, mas aí tem pessoas em sua volta. Que o diabo, se não consegue atacar em você, procura alguém próximo de você para mexer com suas emoções. Então, as armaduras de Deus, na verdade, que estão dentro da Bíblia, não é para você usar para contra-atacar o problema que já chegou. É para você não entrar no problema. Então, é como se fosse uma blindagem. Sim. Então, pelo que você está dizendo, eu devo, né? Mas assim, eu intercedo e eu protejo a minha casa, os meus filhos, os meus negócios, assim, todos que estão ali relacionados a mim, né? É possível isso? Uma pessoa se posicionar e defender ali os seus. É possível, porque em toda a família, em toda a casa, Deus só precisa de uma voz profética disponível. Só. Deus não precisa usar pessoas em grupo, Deus só precisa de pessoas disponíveis para ser uma voz. É interessante, ainda que meu pai, ainda que minha mãe, ainda que meu irmão não sejam crentes, o diabo não tem legalidade de tocar neles enquanto eu for uma voz profética. Isso não dá o direito de tocar porque eles não conhecem a Deus. Não, eu ali sou a voz profética. Eu sou aquele ambiente é meu ambiente de convivência. E se eu convidar Deus, Ele não vai descer de forma exclusiva para guardar a mim. Deus também vai guardar os meus. Porque o interesse dos meus interessa-me a mim também. Com certeza. Entendeu? Então, o que está faltando nas famílias é compreender que Deus não precisa levantar um grupo de pessoas. Não. Precisa levantar uma pessoa que compreenda o propósito. Porque assim, Juliana, às vezes nós não compreendemos por que nós fomos trazidos por Deus dentro das nossas famílias. Esse é outro propósito. Eu não fui trazido dentro da minha família só para ter os meus irmãos, só para ter ali minha irmã, não. Eu fui trazido dentro da minha família e dado uma autoridade por Deus para ser um sacerdote naquela família, naquela casa. É verdade que eles vão ter uma experiência própria, com o decorrer do tempo, vão ter uma experiência
própria com Deus, mas enquanto eu estiver ali na minha casa, eu sou a voz profética. Então, aquele que é mãe, aquele que é pai, aquele que é crente dentro da sua casa, precisa compreender que a missão dela, mais do que impactar pessoas lá fora, você foi chamado para os seus dentro. Sim. Eu fui chamado para... quando eu me converti, Juliana, eu era... Vou aproveitar e contar aqui meu testemunho. Meu pai e minha mãe eram casados. Minha mãe nunca tinha trabalhado. Graças a Deus hoje ela trabalha. E mulheres na África são assim, eram assim. Há 20 anos atrás, eram assim, que são os homens que trabalham, elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Eu acho que a Juliana sabe que os africanos gostam de terem muitos filhos, né? Então, as mulheres ficavam a cuidar dos filhos e os maridos iam trabalhar, entendeu? E confeccionava alimentos para cuidar da família. E meu pai, na época, ele se envolveu com uma mulher que lá na África, não sei aqui no Brasil, mas lá na África ainda acontece. Mulheres que destroem casamento das outras mulheres, usando magia negra, fazendo tratamentos de bruxaria, tudo mais. Lá na África é muito forte isso. Por isso que lá uma mulher tem que ser, quando está dentro de um casamento, tem que compreender que ela tem que ter um posicionamento para manter o casamento dela. Porque há muita... Isso também já estamos na batalha espiritual, porque isso já inclui a compreender que está dentro do casamento, mas não está ali para relaxar. Não está ali para viver um descanso ou viver uma vida sem luta, sem guerra. Não. Lá na África, as mulheres compreendem. Quando elas casam, elas têm um tempo para orar, elas têm esse círculo de oração de mulheres casadas, que elas oram e estão ali. Então, na África acontece muito isso. Então, meu pai acabou caindo na mão de uma senhora que fez obra de bruxaria, tratamento assim, e ficou distante da minha mãe, de todos nós. 10 anos fora, minha mãe nunca tinha trabalhado, eu era mais novo, acho que por aí tinha 17, 18, por aí, nunca tinha trabalhado, e passamos um momento trágico, um momento de miséria extraordinária, eu vou chamar assim. Tanto que eu cheguei a trabalhar em casa de uma bruxa, que era, por na rua que eu vivia, tinha uma casa de espírito, não sei se você chama, como é que chama aqui, mas lá a gente chama casa de curandeiro, alguém que faz tratamentos para pessoas terem sorte e tudo mais. E essa senhora vivia próximo da minha casa e nós íamos lá para fazer alguns trabalhos, tocávamos aqueles como chama aqui, mas nós chamamos de batuques, né? Lá tocar aqueles negócios ali para os espíritos se manifestarem por muito tempo. E eu vi minha mãe a trabalhar recolhendo lixo na rua para que trouxesse alguma coisa para comer. Eu lembro que uma época do Natal, na minha casa, vizinhos juntaram comidas de resto, porque eu sou o irmão mais velho de 4 irmãos, só tenho uma irmã, graças a Deus ela é casada, tem a vida dela, os 2 também já estão bem encaminhados, mas os 3 dependiam da minha mãe, eu também não tinha, eu fazia pequenos bicos. Eu lembro que eu já cheguei a tirar, não sei como que chamam aqui, esgoto na fossa, com baldes, não sei como chamam aqui, baldes, para ganhar um valor que equivalesse a 15, 10 reais. Pessoas que tinham um poder aquisitivo lá nos davam esse trabalho, tirar esgoto pela mão, sem proteção, sem nada, sem, sei lá, só para ter alguma coisa para comer. E eu trabalhei em casa dessa bruxa. É por isso que toda vez que eu leio sobre a história de Moisés, eu fico impactado. Porque eu compreendo que, às vezes, Deus pode colocar em um círculo totalmente improvável, mas isso não anula o teu destino, nem anula o seu projeto. Eu posso dizer que eu comi na mesa do diabo. Deus permitiu. Porque se nós formos a pensar sobre a história de Moisés, Moisés cresceu em casa de idólatras. Obviamente que a comida era de idólatras, as roupas... Obviamente que a Bíblia não fala, mas obviamente ia para o santuário para adorar. Eu quando leio a história de Moisés, eu me encontro dentro da história de Moisés, porque eu vivi isso dentro do meu processo de crescimento. E eu não conhecia, nós íamos para a igreja, porque meus pais sempre foram evangélicos, meus avós também sempre foram evangélicos, minha mãe também sempre foi uma mulher de Deus, né? Mas naquela época a fé dela estava muito mexida, estava muito diluída, e não estava muito concentrada, a dificuldade da vida também nos passava. A África em si já é complexo. É difícil viver com família estruturada. Imagina com uma mulher que já foi abandonada pelo marido e a vida era muito difícil. E nós crescemos ali. Eu lembro que essa senhora, que é bruxa, que já morreu, já perdeu a vida faz tempo, ela trazia comidas na nossa... ia fazer compra no mercado. Chegava na porta da minha casa, estava a minha mãe. E nós comíamos, já, apesar de serem alimentos perigosos, porque nós sabíamos como é que ela tinha feito, nós comíamos aquilo e nós fomos crescendo assim mesmo. Só que isso chegou uma época que gerou revolta dentro de mim, porque um cristão
que não faz estudo de viabilidade dos eventos que acontecem na sua volta, acha tudo normal, está desqualificado para ter um futuro brilhante. Porque você tem que olhar para tudo em sua volta, te revoltar. Você vai olhar para doença que está na tua casa, olhar para desemprego da tua casa, é aquilo incomodar teu espírito. Porque se você não levantar para batalhar, ninguém vai batalhar por você. É triste eu falar isso. As pessoas hoje, elas querem se unir contigo se você tiver status, se tiver um social alto, se você tiver dinheiro, se você tiver alguma coisa para oferecer. Mas eu lembro que naquela época que eu passei na vida, poucas pessoas da minha família, meus primos, pessoas que vinham, eu lembro que até festas de graduação dos meus primos, de outras pessoas que naquele momento da vida estava bom, não nos convidavam, entendeu? Porque quando você está em frente, você tem que compreender que tempo de batalha não é tempo de você sorrir, é tempo de guerrear para mudar a tua história. Então as pessoas confundem, às vezes as pessoas estão em momentos que deviam se posicionar para lutar, elas ficam encarando a vida como se não tivessem preocupação com a vida delas. Se você não posicionar para o foco de você querer ser um empresário, querer ser um profissional de sucesso, isso, nem Deus vai conseguir te tornar. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos 8, versículo 19, o reino de Deus aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tem coisas que Deus já colocou em nós, que cabe a nós nos manifestar. E nós vivemos nessa época. E minha mãe, só para terminar aqui, minha mãe começou a orar, começou a voltar à vida de oração, porque ela sempre foi uma pessoa muito ativa na oração. E graças a Deus, meu pai se desfez daquela mulher naquela época, voltou para casa. É verdade que ele voltou doente, né? Mas minha mãe cuidou dela. Ela imprimiu um esforço. Ela acordava pelas madrugadas, orava, colocava a mão sobre a minha cabeça, orava. Eu falo para as pessoas que uma parte daquilo que eu sou hoje é porque minha mãe foi profetisa na minha vida. Glória a Deus. Porque é importante falar isso. Um pai ou uma mãe tem a autoridade de liberar destino profético Amém. na vida dos filhos. Amém. Uma mãe, se uma mãe coloca a mão na cabeça do filho e falar, você está abençoado, pode crer. Glória a Deus. Porque ela tem essa conexão espiritual com o amor de mãe. E toda vez que uma mãe fala, eu te abençoo, é sincero. As pessoas de fora podem dizer, eu te abençoo, tal, pode te abençoar, mas não sei de coração. Mas quando é uma mãe, a colocar a mão, você é mãe, obviamente, você tem essa experiência. Quando coloca a mão na mão do filho, você fala, meu filho, seja abençoado. Ela não libera aquilo esperando receber alguma coisa. Não libera aquela palavra esperando uma palavra de elogio do filho. Não, ela libera porque ela sente que tem a responsabilidade. Amém. De conduzir seu filho espiritualmente. Eu vou voltar no assunto sobre magia negra, me lembra que eu quero voltar nesse ponto, mas você está falando de maternidade, de autoridade sobre a vida dos filhos. Eu tenho 3 filhos, mas um deles é o Heitor. Eu falei para você já me contou. Que ele tem um diagnóstico de que ele é autista não verbal. Sim. Mas eu nunca aceitei o não verbal. Você nunca digeriu isso. Né? Sabe por quê? Porque quando o Heitor nasceu, quando ele tinha 3, 4 dias de nascido... Sim. Ai, eu vou me emocionar. Eu tava brincando com ele e veio ao meu espírito uma musiquinha. Sim. E eu comecei a cantar para ele. Não vou cantar aqui para não passar vergonha. Mas a letra da música diz que o Heitor é uma bênção nessa geração. E quando ele abrir a boca, o inferno vai no chão. Quando ele abrir a boca, o inferno vai estremecer. Forte. E quando ele abrir a boca, ele vai ser cheio de poder. Forte. E eu canto essa música para ele todos os dias, desde quando ele tinha 3, 4 dias de vida. Então, quando me falaram, o Heitor é não verbal, eu falei, ele vai falar. É só uma questão de tempo, mas ele vai falar e eu tenho certeza que quero que isso fique registrado aqui para quando tiver. E você fica liberando isso. Né? Eu libero essa palavra e eu pensei, poxa, muito antes, quando ele tinha dias de nascido, o Senhor já sabia. O Senhor já conhece todos os dias da vida dele. Então, para mim, é só uma questão de tempo. No dia que o Senhor achar que é o dia, o Heitor vai abrir a boca. E eu tenho certeza que ele é uma voz profética na geração dele. E aquilo que compete você como mãe já está fazendo, né? Que é liberar palavras e compreender que você é sacerdote ali. É isso. Você tem que abençoar ele. Isso é muito importante. E falava de perguntar sobre magia negra na África, né? Eu acho que vocês têm muita curiosidade sobre isso. Não só na África, mas aqui também, né? É uma coisa que é uma realidade. Sim. Algumas pessoas não acreditam, né, na influência, mas eu sou uma das pessoas que acredito, até porque eu já antes, quer dizer,
nasci em lar cristão, Sim, mas eu tive um sim. período da minha vida que eu Sim. fui desviada. Sim, E eu me envolvi, aprendi, frequentei Sim. casas espíritas que faziam trabalhos, né, de magia. Então eu vi acontecer, eu vi trabalhos serem feitos, né? Sim. Eu acredito plenamente na interferência disso, embora muitas pessoas não acreditem. Então eu queria que você falasse assim um pouco sobre isso, né? Como que isso funciona, e compartilhar com a gente talvez alguma experiência que você tenha visto, presenciado. Lógico. Bom, quando falamos de... Tem uma particularidade que é uma verdade sobre o mundo espiritual, batalhas espirituais na África, sobre o mundo de bruxaria, mas também tem um lado que são vídeos mesmos que são fakes, né? Alguns exageros que passam na mídia sobre a África, né? Alguns às vezes vejo o pessoal me pergunta: pastor, viu o vídeo? Não, isso é fake, isso é coisa das redes sociais, não é tão como estão falando, mas é um facto. Mas como é que começa a manifestação de bruxaria na África? Não começou bruxaria como um ato de maldade. Não era um ato de querer fazer mal a outra pessoa. Não. Os antigos, os nossos ancestrais, eles iam buscar magia negra para que eles tivessem força de trabalhar na agricultura, nas minas de ouro, para que eles fossem protegidos da queda de pedras. Essa era a ideia de buscarem como é que eu vou falar? Essas alianças espirituais que são malignas, que no decorrer dos anos foram cobrando a geração que veio daqueles homens. Porque eles foram buscar essas obras, essas alianças de força para trabalhar, para ter legitimidade. Você encontra os antigos africanos, eles ficavam muito viviam muito e não morriam, eram muito fortes. Eles trabalhavam até alta noite. Não, eles foram buscar eram para enriquecer também. Só que a riqueza não era como essa de agora, ter uma Ferrari. Era aquela de ter muita terra, muitas esposas, muitos filhos. Essa era a ideia. Tanto que nós temos apelidos na África. Todos os africanos têm apelido. Eu sou José Josias Langa. O Langa é o nome dos meus ancestrais. É a geração de onde eu vi. É como se fosse uma linhagem. Nós queremos a Juliana Langa, sabem que eles são do Sul, eles são de Curitiba, entendeu? É como se fossem endereços que vêm daquela linha. Tanto que nós, os mais novos hoje, nós oramos nas batalhas espirituais, quebrando esses nomes. Porque esses nomes vêm com maldições por detrás deles. Graças a Deus, só ficaram o nome do documento, mas já não tem efeito na nossa vida espiritual. Mas essas obras de bruxaria vieram porque os antigos foram buscar essas forças. E no decorrer do tempo, alguns foram fazer essas alianças entregando os seus filhos, as suas filhas. Algumas que não podiam casar, algumas não podiam ter filhas, não podiam ter filhos. Alguns não iam trabalhar, alguns não iam prosperar. Tanto que até hoje você encontra esses problemas na África. É um facto. Isso, pessoas que já viajaram para a África sabem que você pode encontrar muitas mulheres que não conseguem casar, muitas mulheres que não conseguem casar, mas não conseguem ter filhos, ou estudam, mas não conseguem ter um emprego sadio. Há sempre um laço que prende aquela pessoa. É verdade que em qualquer canto do mundo, onde existem seres humanos que adoram a Deus, existem ataques espirituais. Só que cada ataque espiritual se posiciona de acordo com cada cultura de cada país. Mas eu vou falar aqui especialmente da África. Então, eles foram buscar. Então, os mais novos, essa geração que foi vindo, não tem consciência porque está vivendo aquelas batalhas, aquelas lutas, aquela vida difícil que está vivendo. Tanto que alguns vão para a casa de espíritas, né? Como eles chamam, casa de macumba, para consultarem. E os bruxos, os macumbeiros, chegam a dar uma história. Teu pai foi buscar uma coisa tal, tem uma dívida tal, você precisa pagar tal. Mas isso passa para a igreja atual. Porque se você for um pastor, você tem uma igreja de 100 membros, 200 membros africanos, que cada um vê da sua etnia como uma batalha espiritual. É onde já entra a batalha espiritual na África, ou você é pastor, ou você é crente, ou você não é crente.
Porque você entende que a tua missão, primeiro, é de sair daquele buraco. Porque todos nós temos, na África, todos nós tínhamos buracos que cada família, ou é meu avô, ou alguma coisa que você está ligado à tua... E não tem como você fugir daquilo ali. Ah, não, eu já não sou da família Langa. Você não tem como mudar tua descendência. Você não tem como mudar a tua descendência. Não, agora imagina, a batalha espiritual na África entra dessa forma, porque é uma geração que precisa de pessoas posicionadas para libertar essa geração. Eu já estive no monte, na África. Se alguns amigos verem esse vídeo, creio que vou compartilhar com eles, vão testemunhar aqui. Nós estávamos lá no monte, nós vimos um pássaro grande passar no monte, assim, no monte. Nós oramos todo mês, todo início do mês, 3 dias de oração e jejum no monte, com água só no monte. Nós vimos, eu que liderava esse grupo, eu via um pássaro passar assim, no monte. Eu disse, pessoal, isso não é pássaro, é um ataque espiritual, nós temos que orar. E nós oramos esse primeiro dia, oramos esse segundo dia, terceiro dia, aquele pássaro que era em forma de pássaro caiu em forma de gente no meio, assim, com todas aquelas roupas de bruxaria, de feitiçaria. Isso é um fato. Na África, acontece de você dormir à noite e pela manhã você encontrar uma pessoa sem roupa no teu quintal. Um bruxo que caiu por causa de oração. Se eles atravessam, sim, eles voam. Assim, por exemplo, é uma avó, é uma titia que é bruxa. Ela pode ensinar o filho, a filha, também a ser daquela linhagem. É como se fosse uma herança que ela está a passar a ela para... Tem muitos vídeos, vou compartilhar contigo. Os meus vídeos você pode acreditar que são reais. Isso é um facto. Você acorda no teu quintal, encontra que alguém caiu sem roupa e não está encontrando o caminho, porque o poder de Deus capturou aquela pessoa ali que estava fazendo obra de bruxaria. Eu já estive em cultos, nem um, nem dois. Eu já tive experiências com isso. Você orar para pessoas manifestarem serpentes. Jiboia mesmo, manifestar serpentes, manifestar em animais. Manifestar, mas assim, você diz a pessoa Gesto. ficar com gesto? Sim, como se fosse um cão. Latir como se fosse um cão. Uma pessoa como latir como se fosse um cão. Já estive num culto, esse culto não era eu que estava a ministrar, é na igreja de um apóstolo. Enquanto ele dirigia uma oração, alguém cuspiu serpente. Enquanto ele dirigia... Isso eu já vi vídeo na internet, mas eu pensei que é fake. Filmaram ele fizeram a serpente mexendo ali. Num culto de oração, não era no momento de oração, porque lá na África tem um momento que chamamos de pré-amas. É um momento de oração intensivo, que o pastor, o líder, eu, por exemplo, eu dou pontos de oração. Agora começa a quebra maldições familiares. Você começa a quebrar 5, 10 minutos. Depois ele dá ponto. Nós, lá na África, nós oramos muito, chamamos de pontos de oração. Não é chegar num culto, você ouvir a palavra, depois ir para cá. Não, nós influenciamos a provocar revolta em si e te dar pontos de oração para você voltar para casa com conhecimento. Não, eu hoje orei pela minha família, orei pelo meu trabalho. Porque tem pessoas que vão para os cultos, mas não estão orando pelos seus propósitos. Então, tem pessoas que vão para o culto, mas não estão orando pelos seus propósitos. Por quê? Estão dentro do culto. Porque é uma coisa, na batalha espiritual, e Juliana, é muito forte isso, guarda isso, Juliana. Na batalha espiritual, o diabo coloca também a amnésia para você esquecer a real motivação que te levou para a igreja. Você fica muito burocrático. As igrejas estão mais burocráticas, atendendo outros assuntos que são desnecessários do que realmente aquilo que é necessário. Então as pessoas vão para o culto, por isso não estão tendo resultado. Porque você tem que ter consciência de que no culto de quinta-feira eu orei pela minha família, orei pelo meu trabalho, estou aguardando a manifestação do Senhor. Se você for a perguntar para as pessoas, há quanto tempo você não ora para a tua mãe? Você nem lembra, mas está todo dia no culto. E está fazendo o que no culto? Porque me leva no culto é para ouvir uma palavra, para impulsionar o meu espírito a continuar. Na batalha espiritual há um espírito de amnésia, que quando as pessoas vão para o culto, nos seus carros, no Uber, estão indo para o culto, no físico, mas o seu espírito está desconectado do seu propósito. Verdade. O culto precisa começar antes de sair de casa, exatamente. Na adoração, e você tem que estar alinhado, saber ligado. que sim, você viu alguma coisa que te perturbou durante o seu dia no trabalho, não está caminhando como certo. Você tem que procurar saber que no momento de oração eu tenho que falar daquilo que... Porque a oração não é sobre falar o que é bonito, é sobre falar o que é sincero. É verdade. É sobre falar o que, na verdade, está no meu íntimo. Verdade. E a pior coisa, não estou falando para o homem, estou falando para Deus. Então, com Deus tem que ser ainda mais sincero. Né? Adianta tentar mascarar alguma coisa. Mas nós mascaramos, porque você encontra as pessoas, vamos orar. Vocês não estão orando dentro do culto. É muita palavra, pouca oração. Porque quando é momento da palavra, é Deus falando. Mas quando é tempo de oração, é você estar falando para Deus.
Agora, você falou aí sobre a questão na África, sobre o que vem da sua descendência. A gente aqui também acredita nisso e muito se fala sobre maldições hereditárias. Esse vai ser o tópico de um próximo episódio com uma outra convidada. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre essa questão das maldições hereditárias, assim, coisas que vêm, às vezes, dos nossos pais, dos nossos avós. Como que a gente se liberta hoje, vamos supor? Os meus avós fizeram pactos que comprometiam ali toda a linhagem deles. E aí hoje, eu cristã, eu não quero pagar dívidas dos meus avós, né? Como que eu me posiciono para me libertar dessas amarras que possam estar ali interferindo no bom andamento da minha vida? Sim. Bom, Juliana, a primeira coisa é que quando você vai crescer, você vai descobrir que algumas coisas estão fora da rota na tua vida. Então, a primeira coisa é você ter um mapeamento da tua família, que é o histórico da tua família. Muitos cristãos, é verdade que nós partimos para o alvo, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo, nós somos batizados com o Espírito Santo, sim. Mas o histórico da minha família influencia o destino de uma pessoa. Então, a primeira coisa para você quebrar essas maldições é você fazer uma autorreflexão, sentar consigo mesmo. Você olhar para toda a tua família e ver o que da vossa família ou na minha família a gente consegue acessar facilmente e o que se torna mais difícil. Porque você vai encontrar que tem família de pessoas que facilmente casam. As meninas casam, mas tem problema de vida profissional. São pessoas que não estudam, não se formam, não têm uma vida social acadêmica estável. Então, a primeira coisa que a pessoa faz para entrar nessas batalhas e quebrar essas maldições é olhar para a história dos seus avós, da sua mãe, dos seus pais, dos seus irmãos. Porque normalmente a vida que você vai viver no campo físico será sempre semelhante a alguém da tua família. Ou seja, eu costumo dizer que às vezes você vai refletir a história de alguém na tua família que pode não existir mais, mas que você é a repetição daquele ciclo. Da tua avó, da tua tia. Então, você vai olhar para a tua família e dizer que não, isto sempre foi um problema para mim. Na minha família ninguém foi empresário, na minha família ninguém fez formação acadêmica, na minha família sempre teve alguém que morreu de câncer, morreu de... Como é que chamam outras doenças aqui? Câncer, pessoas que morreram de baleamentos. Tem 3, 4 pessoas que morreram de bala na rua, alguns fizeram parte de crimes. Não, se você ver que não, isto é um problema histórico na minha família. Esse é o historial a tua história familiar não é igual dela, não é igual da minha história. Cada um tem a sua história. Sim. Família. Tem seus antecedentes espirituais. Não, a primeira coisa para você quebrar maldições é olhar que não, na minha família isso sempre foi um problema. Isso não é vergonha. Na minha tem problema, na família do outro tem problema, na família do outro tem problema. É olhar que não, isto sempre foi um problema. E você começar a se posicionar e a combater aquele problema. Porque outra coisa, é pessoas saberem que é um problema, mas também não se posicionam. Você passa a vida, a pessoa passa a vida, não, o dia que Deus quiser, não. Existem coisas que não é Deus quando quiser. É quando você posiciona para fazer. A bênção e a libertação já está liberada no momento em que nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus e nos posicionamos para tomar posse daquilo que é nosso. Do reino, da realidade do reino que já está disponível. E aí entram as ferramentas. Sensacional. Agora, fala um pouquinho pra gente sobre a armadura de Deus mesmo, assim, na prática. Porque a gente está aqui falando, as ferramentas, a gente vai batalhar com as nossas ferramentas. E lá em Efésios 6, Paulo deixa um manual. Ele deixa um manual ali, né? Fala um pouco pra gente sobre isso, assim, na prática, na rotina do crente. Na verdade, as armaduras de Deus, na prática, é um manuseamento de toda a ferramenta que Deus te colocou. Se você tem fé, tem que agir com fé, não falar fé. Fé não é quando você fala, fé é quando você faz. Usar a palavra. Porque o que acontece? As lutas, as batalhas, as circunstâncias, elas é que vêm para arrumar as armaduras que você tem. É que te convencem que não, nisso tua fé não vai funcionar. Então, toda vez que você usar as armas de Deus, você vai usar na contramão do que o diabo está fazendo na tua vida.
Quando você não tem força para nada, você levanta para a igreja. Oh, glória. Entendeu? Quando você parece que tudo não vai dar certo, quando o problema é tão grave, mais que a tua altura, é quando você diz que agora eu creio. E aprendermos a olhar para as circunstâncias como que elas já deram certo. Porque isso é uma ferramenta. A alegria é uma ferramenta. Quando eu posso ser feliz, quando tudo mostra que não posso ser feliz. Quer dizer, as armaduras de Deus, falando como Paulo falou, é a prática dela. Você diz que tomai o escudo da palavra, tomai a fé, tomai... Quer dizer, tudo isso é uma ferramenta. Mas isso não é ferramenta porque você falou. É preciso eu transportar da Bíblia para a minha vivência do meu dia a dia. Praticar a fé, praticar a palavra. Praticar as minhas palavras, serem palavras que abençoam tudo em minha volta. Porque o diabo às vezes vai trazer filhos de diabo para mexerem com alguma coisa, você ficar irritada. Você falar uma palavra ali mesmo. E naquilo que você falou, olha, as palavras negativas são muito rápidas a se manifestarem do que as palavras boas. Então, as armaduras, na essência, é a prática de tudo que Paulo falou, do que a Bíblia falou. Tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Quando a porta se fecha, eu já tive a oportunidade de perder a oportunidade na minha frente. E aquilo mexe, eu sei que mexe com a fé de qualquer pessoa. Você fica ali, mas você voltar para a sua casa de Deus. Há uma palavra que eu já preguei, que diz assim, mesmo quando eu não estou compreendendo, Deus está a meu favor. Mesmo quando tudo que está, parecer que tudo está errado, está a meu favor. Então, as armaduras de Deus é sobre praticar elas. O problema que eu tenho hoje, se eu me posicionar hoje, Deus pode resolver hoje. É verdade. O que eu deixo para amanhã não é por causa de Deus, é meu problema. Oh, meu Deus. É problema seu. É o meu problema, porque Deus é Deus de hoje, é Deus do amanhã, por isso que não é Deus de longe, é Deus de perto. Então, tudo está ali para mim. Só que os crentes, é triste falar isso, os crentes não estão vivendo o pleno projeto de Deus. Por isso Jesus disse que os filhos do diabo são mais sagazes. Os filhos do inferno, eles são muito práticos, a Bíblia diz que eles são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles sabem usar as ferramentas que eles têm. Sim, você acha, então... Eu tenho percebido isso, assim, a gente até conversou sobre isso no episódio com o pastor Hermínio, que a igreja como um todo, né, eu percebo, assim, um movimento de acomodação. Né? Parece que está todo mundo meio morno. Mas sabe por que isso, Juliana? É por causa de uma visão errada sobre Deus. Porque as pessoas confundem Deus muito com Papai Noel, entendeu? As pessoas acham que eu só preciso dormir e descansar, que Deus faz tudo. Sim. Não, mas Deus é um Deus que se movimenta com os que se movimentam. Com certeza. Quando você se movimenta mais longe com Deus, você vai. Eu venho ao Brasil, eu gasto mais que 7 mil reais de passagem. Não porque alguém me trouxe. As pessoas me abrem portas para ministrar, mas eu venho porque eu digo, Deus, eu vou para lá, porque eu quero criar pontes, conhecer pessoas, ministrar, impactar pessoas. Entendeu? Então, quando eu me predisponho para fazer, Deus coloca a mão. É verdade. Entendeu? É verdade. A gente precisa se mover para Deus fazer a parte dele. Sim. Agora, conta um pouquinho pra gente, a gente está perto de encerrar. Conta um pouquinho pra gente, você é líder, né, e fundador de um ministério lindo chamado Amigos da África. Conta um pouco pra gente sobre esse ministério e como que nós podemos contribuir com esse projeto. Bom, temos a parte que é igreja, que é ministério, temos a parte social, que é esse projeto Amigos da África. Esse projeto Amigos da África não está incumbida dentro do ministério. Né? É verdade que a igreja é uma plataforma, mas esse projeto visa ajudar pessoas da sociedade, que na África tem muitas crianças, muitas pessoas necessitadas. Então, desde esse projeto, nós oferecemos almoços semanais para crianças da igreja e outras que não são. Visitamos orfanatos, lugares onde pessoas necessitadas, nós fazemos ali doações. Então, nesse tempo para cá, eu dei nome a esse projeto. Não tinha nome. Eu sempre fiz esse projeto de forma anônima, entendeu? Porque eu senti na época que eu tinha que imprimir meus esforços e eu decidi tirar esse projeto para fora. E hoje chamo Amigos da África. Amigos da África por quê? Porque tem muitos brasileiros que acompanham a África, pessoas que gostam do trabalho da África, pessoas que gostam do nosso ministério também. Então nós compreendemos que a forma de você ser amigo desse projeto é orar e você também nos ajudar com uma oferta,
que nós temos um trabalho que nós divulgamos através desse trabalho social. Então, Amigos da África são brasileiros que apoiam o nosso projeto em oração e também mantendo o nosso trabalho social. Tá bem. A gente vai deixar o QR Code aqui no vídeo, se você quiser contribuir, se tornar um amigo da África. Também o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não só o link para você contribuir com o projeto, mas também para você acessar as redes sociais do pastor e acompanhar os outros conteúdos. Obrigado. Eu quero te agradecer por esse tempo. Tenho certeza, foi um tempo muito precioso, muito valioso. Muitas pessoas foram edificadas. E Deus te abençoe e a gente vai ter ainda muitas oportunidades para soltar o verbo. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém.